Olhamos para o horizonte das nossas metrópoles modernas com uma arrogância silenciosa, acreditando que o aço e o vidro são os pináculos da civilização. No entanto, no coração do deserto, a grande pirâmide de Gizé permanece como uma afronta de pedra ao nosso senso de superioridade. Hoje, construímos edifícios que exigem manutenção constante e cuja vida útil raramente ultrapassa um século antes de se tornarem obsoletos ou perigosos. Vivemos em uma era de obsolescência programada, onde até a nossa arquitetura é feita para morrer. O paradoxo é cruel e fascinante. Embora estejamos cercados por satélites, inteligência artificial e maquinário pesado, a humanidade moderna parece ter perdido a capacidade de replicar o passado sem enfrentar a ruína financeira total. O problema não é apenas técnico, é uma questão de escala, vontade e um custo que desafia a lógica do capital global. No centro deste dilema está uma figura conhecida nos círculos de poder como o arquiteto. Um engenheiro de elite, pragmático e acostumado a gerenciar projetos de bilhões de dólares, ele recebeu uma missão que beira o absurdo. Um consórcio secreto, formado por investidores anônimos e representantes de potências globais, encomendou o que ninguém ousou em milênios: um orçamento detalhado, realista e atualizado para construir a grande pirâmide hoje. Para o arquiteto, a missão não era uma homenagem ao passado, mas um desafio matemático gelado. Ele não via deuses ou faraós nos planos. Apenas um pesadelo logístico que começava com a extração de 2.300.000 blocos de calcário. A escala do impossível começou a se revelar quando ele traduziu os números para termos visuais modernos. Se esses milhões de blocos fossem alinhados, um após o outro, eles seriam suficientes para dar a volta em 2/3 da circunferência da Terra. O arquiteto percebeu rapidamente que as pedreiras locais do Egito não seriam suficientes para uma demanda tão voraz em um curto espaço de tempo. Ele precisaria mobilizar cadeias de suprimento internacionais, extraindo rocha de múltiplos continentes simultaneamente. O impacto ambiental de remover tamanha massa do solo terrestre causaria um efeito cascata em legislações climáticas, desencadeando protestos globais e sanções que paralisariam qualquer outra obra civil. O mundo moderno, tão fragmentado em interesses e burocracias, não possui mais a fluidez necessária para mover montanhas. O transporte desse volume de pedra criaria um gargalo nos oceanos. O arquiteto calculou que seriam necessários milhares de navios cargueiros operando em um ciclo ininterrupto, o que elevaria o custo do frete marítimo global a níveis proibitivos. Enquanto ele mergulhava nesses dados, percebeu que a mão de obra seria outro campo de batalha. Diferente do passado, onde a devoção ou o dever civil moviam as massas, hoje ele precisaria de 20.000 operários especializados. Engenheiros de precisão, operadores de máquinas pesadas e especialistas em logística, que exigiriam salários competitivos, seguros de vida e condições de trabalho rigorosas. Antes de continuarmos essa análise financeira brutal, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O uso de robótica e IA foi considerado para baratear o processo, mas o arquiteto logo descobriu que o desenvolvimento de máquinas capazes de manipular blocos de 2 toneladas com a precisão milimétrica exigida elevaria o investimento inicial a patamares estratosféricos. Quando ele finalmente chegou ao primeiro número, referente apenas à matéria-prima baseada nos preços atuais de mercado de pedreiras internacionais, a cifra fez com que o pragmatismo do engenheiro vacilasse. O custo era tão vasto que poderia desestabilizar a moeda de nações de médio porte. Entretanto, ao revisar seus gráficos de resistência e densidade, ele tropeçou em algo que nenhum software de simulação conseguiu resolver. O dinheiro, por mais infinito que parecesse, estava prestes a colidir com uma barreira invisível. O arquiteto percebeu com um arrepio na espinha que a engenharia moderna havia se esquecido de como contornar uma lei fundamental da física que os antigos egípcios pareciam ignorar, ou talvez dominar com uma simplicidade aterradora. O maior obstáculo não era o valor das pedras, mas uma verdade física que tornaria o projeto um pesadelo técnico sem precedentes. A logística de extração logo se transformou em uma crise diplomática sem precedentes. O arquiteto observava,
de seu escritório blindado, como a simples intenção de adquirir milhões de blocos de calcário e granito desestabilizava o mercado global de commodities. Países como a China e a Rússia viam a movimentação do consórcio secreto como uma tentativa de monopolizar recursos, enquanto outras potências temiam que a construção fosse uma fachada para uma superestrutura militar inexpugnável no coração do Egito. A geopolítica do sangue e da pedra não era mais uma metáfora. Era uma realidade bruta, onde mineradoras eram nacionalizadas em horas, e rotas de comércio eram bloqueadas por frotas de guerra, sob pretexto de segurança nacional. Erigir a pirâmide exigia uma coesão global, que o mundo moderno, fragmentado por ideologias e ganância imediata, simplesmente não conseguia sustentar. No campo técnico, o otimismo do arquiteto evaporou quando ele confrontou os limites do maior guindaste do mundo, o colossal Sarens SGC-250. Projetado para as cargas mais extremas da engenharia, a máquina famosa foi testada para erguer as vigas de granito de 80 toneladas da Câmara do Rei. Foi ali que o limite da física moderna foi atingido de forma brutal e humilhante. Sob o peso esmagador, os cabos de aço e as ligas metálicas dos braços mecânicos atingiram limites térmicos críticos. O calor gerado pela fricção interna e pela carga constante ameaçava derreter engrenagens de precisão. O aço, símbolo da nossa era industrial, mostrava-se frágil diante da massa bruta da pedra eterna. Enquanto os antigos utilizavam rampas de areia e alavancagem que distribuíam o peso de forma orgânica, a nossa tecnologia de força bruta falhava em manter a estabilidade necessária para um içamento tão exaustivo e monumental. Além da força, havia o custo proibitivo da precisão. O arquiteto sabia que um erro de apenas 1 grau na inclinação da base resultaria em um colapso estrutural no topo, centenas de metros acima. Para manter a perfeição que os egípcios alcançaram com fios de prumo e observação estelar, ele precisaria de uma rede dedicada de satélites GPS militares e sistemas de laser infravermelho operando sem interrupções. O custo para manter essa infraestrutura de monitoramento de alta tecnologia, capaz de compensar a curvatura da Terra e a dilatação térmica das pedras sob o sol do deserto, era astronômico. Cada milímetro de desvio exigiria milhões em correções imediatas, transformando a obra em um buraco negro financeiro que consumia orçamentos antes mesmo do primeiro nível ser concluído. O fator tempo era a faca que mais profundamente cortava as esperanças. Kéops levou 20 anos para ser concluída, um período que hoje seria devorado apenas pela burocracia e licenciamento. O arquiteto estimou que seriam necessários 100 anos para navegar pelo mar de licenças ambientais, estudos de impacto social, processos trabalhistas e contestações em tribunais internacionais. No mundo moderno, o tempo é medido em juros trimestrais, e um projeto que atravessa gerações é visto como suicídio econômico. A efemeridade da nossa cultura de resultados rápidos era o maior inimigo da perenidade da pedra. Enquanto o projeto patinava entre falhas técnicas e atrasos, a sombra da espionagem cercou o canteiro. Agentes infiltrados sabotavam equipamentos e corrompiam bancos de dados. O Estado não toleraria que uma entidade privada demonstrasse mais poder de mobilização do que os governos. A pirâmide estava se tornando um símbolo de insurreição tecnológica. O custo do frete marítimo e terrestre para transportar as pedras atingiu um clímax aterrorizante. O valor logístico superava o produto interno bruto de nações inteiras somadas. No auge da tensão, uma figura anônima burlou a segurança biométrica do arquiteto, deixando um pequeno bilhete de papel amarelado sobre sua mesa de carvalho. A mensagem dizia: "Você está calculando o preço das pedras, mas esqueceu de calcular o preço da alma." O engenheiro sentiu um calafrio gélido percorrer cada vértebra de sua espinha. Ele percebeu que, em sua busca por eficiência e números, havia ignorado o elemento invisível que mantinha aquelas pedras unidas por milênios. O dinheiro não era o problema, mas sim a ausência. O arquiteto olhou fixamente para o brilho frio dos monitores em seu escritório, onde os algoritmos finalmente haviam cessado seus cálculos frenéticos. O número final não apenas piscava em vermelho, mas parecia pulsar com a gravidade de uma supernova financeira.
USI no 2 trilhão de dólares. A quebra de expectativa foi brutal para os membros do consórcio secreto que aguardavam o relatório. Longe das estimativas amadoras de 5 ou 10 bilhões de dólares que circulavam em fóruns de internet, aquele valor astronômico era o reflexo de uma realidade técnica e geopolítica implacável. Não se tratava apenas de comprar pedras, mas de financiar a maior operação de logística, segurança militar e estabilização de mercado da história. A soma incluía a criação de uma rede dedicada de satélites para precisão milimétrica, o custo proibitivo de manter 20 mil especialistas sob contratos de risco e as indenizações bilionárias para as nações cujas economias seriam devastadas pela drenagem massiva de recursos naturais em um período tão curto. Nesse momento de revelação, o pragmatismo do arquiteto começou a desmoronar, dando lugar a uma compreensão profunda e melancólica. Ele percebeu que a Grande Pirâmide de Kéops não era meramente um túmulo real ou um amontoado de rochas calcárias. Ela representava um dispositivo de armazenamento de energia social que a nossa civilização moderna, baseada no consumo imediato, é totalmente incapaz de compreender ou adquirir. No mundo antigo, a força que movia aquelas pedras de 80 toneladas era uma vontade coletiva forjada por séculos de propósito comum. No mundo contemporâneo, a nossa moeda é volátil. Os contratos são frágeis e a lealdade é apenas um produto barato que expira no próximo trimestre financeiro. A redenção técnica que ele buscava transformou-se em uma ruína moral absoluta. O dinheiro, por mais infinito que parecesse nas mãos das potências globais, não conseguia fabricar a devoção ou a visão de milênios que unia as pedras de Gizé em um abraço eterno que desafia o próprio esquecimento. O mistério que tanto intrigava os engenheiros do século XXI foi finalmente resolvido, mas não através de uma nova fórmula matemática. A comparação era humilhante. Vivemos sob o constante medo tecnológico, uma dependência patológica de microchips sensíveis, cabos de fibra óptica e redes elétricas vulneráveis a colapsos globais. O arquiteto fechou os olhos e imaginou Nova York daqui a 5.000 anos. Sem manutenção constante e energia elétrica, o aço das vigas dos arranha-céus apodreceria. O concreto se transformaria em pó sob a pressão das raízes, e o silício das nossas memórias digitais seria reduzido à areia inútil soprada pelos ventos de um futuro vazio. O que sobraria da nossa era? Nada. Em contraste, as pirâmides de Gizé permanecem lá, imperturbáveis, como o último registro de uma humanidade que não era escrava do tempo cronológico. Eles construíram para o sempre. Nós construímos apenas para o agora, garantindo que tudo se torne obsoleto antes mesmo de ser totalmente compreendido pelas mentes que o criaram. O verdadeiro motivo de ninguém construir uma pirâmide hoje não é a falta de crédito bancário ou a carência de superguindastes. É a nossa completa incapacidade de transcender o ego individual em favor de uma grandeza geracional. O projeto foi cancelado pelo consórcio secreto na calada da noite. O medo das potências não era o custo de 2 trilhão de dólares, mas o risco de que a humanidade, ao ver o monumento, percebesse finalmente sua própria insignificância. Ao caminhar sozinho pelas areias do platô ao pôr do sol, o arquiteto sentiu o calor das pedras que guardam o segredo da civilização. Ao tocar a superfície áspera, ele compreendeu que o valor da pirâmide é incalculável porque ela é a prova física e inabalável de uma liberdade que perdemos. A liberdade de não sermos prisioneiros da pressa. Se você sente que a nossa civilização está esquecendo como criar algo eterno, não deixe esse sentimento desaparecer. Mergulhe em nosso universo, inscreva-se e ligue as notificações no sininho, pois logo traremos mais revelações impactantes que desafiam tudo o que você pensa saber sobre o poder oculto do passado.